se vingar de alguém que espalhou fofoca sobre você? Ouça essa história que ela pode te ajudar. Eu tinha uma amiga que chamava Júlia, e ela era obcecada por mim. Eu era uma boa amiga pra ela, mas ela nunca me dava paz. Eu não conseguia respirar em nenhum momento. Todo lugar que eu ia, ela ia também. E ela ficava extremamente chateada comigo toda vez que eu ia na casa de outra amiga. Eu sabia que ela era insegura e queria atenção, então eu tentei ser paciente. Porém, um dia eu não aguentei mais. Eu entrei em uma briga enorme com ela sobre o quão protetora ela era. Eu literalmente falei, você tá no nível máximo de grudenta. E depois disso, ela entrou no time de futebol e de vôlei, que eu já estava há muitos anos. Ela falou pra mãe dela que eu estava fazendo bullying com ela, o que obviamente não era verdade. Mas a mãe dela foi até os treinadores, e eu fui expulsa do time por causa dela. E ainda continuou espalhando fofocas sobre mim. Eu acabei perdendo a minha melhor amiga e meu namorado com os boatos que ela espalhou. E foi aí que eu decidi me vingar. Decidi que eu ia mandar um presente de desculpas pra ela por fazer bullying com ela, coisa que eu não fiz. O presente que eu dei foi maquiagem de farmácia, mas eu decidi colocar soro envenenado pra ela ter irritação de pele. E então eu coloquei uma câmera escondida pra eu ver ela passando a maquiagem. E como esperado, a irritação começou a aparecer. Assim que ela percebeu, eu comecei a xingar e acusei ela de todas as coisas que ela fez pra mim. E ela ficou muito brava que eu consegui fazer ela confessar tudo que ela tinha feito. Ela simplesmente falou, sim, eu fiz isso. E a melhor parte de tudo isso é que ela me ameaçou diante das câmeras. Então eu cortei a parte onde ela falava sobre a maquiagem envenenada e falei pra ela que se ela não contasse tudo para os meus amigos, para os treinadores e para outras pessoas próximas o que estava fazendo, eu ia mandar o vídeo pra todo mundo. E aí ela admitiu tudo que fez. E eu voltei para os times, consegui meus amigos de volta e meu namorado se desculpou. Depois eu acabei super bem e ela perdeu toda a credibilidade com basicamente todo mundo. É isso, se você assistiu até aqui, comenta um emoji de borboleta nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Bendito o dia que eu conheci o pó de sumiço. E pensa num negócio milagroso. Eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu comecei a namorar e depois de 5 meses namorando, a gente foi morar junto. E quando a gente decidiu que a gente ia morar junto, a gente começou a comprar, assim, tudo novo e da loja. Minha sogra também ajudou bastante a gente, deu muita coisa pra gente. Até que a gente conseguiu achar uma casa ali no bairro mesmo que a gente já queria morar. Só que essa casa era no fundo e na frente já tinha um pessoal morando. Só que o dia que a gente foi visitar a casa, esse pessoal que morava na frente, eles não estavam. Então eu fui e perguntei pro dono se o pessoal que morava ali na frente era tranquilo, como que era. Porque eu tinha gostado muito da casinha, só que eu tinha medo por ser de fundo e não dar certo. Mas o dono falou pra mim ficar tranquila, porque ali na casa da frente morava uma família e disse que eles nem ficavam muito ali porque eles trabalhavam muito. Beleza. Fechamos o negócio e alugamos a casa. Chegou no dia, a gente fez a mudança, tudo certinho. A minha casinha ficou do jeito que eu sempre sonhei, com os móveis que eu sempre sonhei. Tava tudo lindo e perfeito. No primeiro mês que a gente morou ali, a gente não chegou a ver ninguém da casa da frente. Até que um certo dia, eu conheci o pessoal que morava ali. E o pessoal que morava ali não era uma família. Eram 2 moças solteiras que moravam juntas. E com o passar do tempo, as coisas infelizmente começaram a mudar. Aquelas meninas começaram a fazer festa todos os dias. Era bebida demais, era só música pesada, cada dia era um homem diferente. Nada contra, mas mesmo quintal que o meu. Pra vocês terem noção, elas transavam tão alto que dava pra ouvir tudo de lá de casa. Até que aquilo começou a cansar, todo dia, não descansava, a gente tinha que trabalhar, ia trabalhar cansado. Começou a incomodar demais a gente. Foi quando começou a sumir lingerie minha do meu varal. Sumia e eu nunca mais achava. Quando foi um dia, eu e meu marido chegamos em casa de madrugada e assim que a gente entrou em casa, tinha 5 moças sentadas ali na área e as 2 moças que moravam ali na casa estavam sentadas no chão, adivinha com o quê? Com as minhas lingeries. Quando eu vi aquelas meninas com as minhas lingeries, automaticamente eu já fui pra cima delas. Só que elas estavam em 5 e as 5 veio pra cima de mim. Nisso, elas começaram a me bater e o meu marido ali tentando me tirar do meio delas. Só que enquanto o meu marido tentava me tirar, elas ficavam rindo, passando a mão no meu marido e chamando o meu marido de gostoso. Então meu marido conseguiu me tirar dali e corremos pra casa. Aquele dia foi o fim pra gente. E não adiantava chamar a polícia, até porque elas moravam ali.
Então, meu marido, de madrugada mesmo, ligou pro dono da casa, explicou pra ele o que tinha acontecido e falou pra ele que a gente ia sair da casa. Só que o dono também era tão filho da puta que ele falou que tudo bem que a gente saía, só que a gente ia ter que pagar a multa. O meu marido ficou tão indignado com aquilo, com o que ele falou, desligou o celular e deixou, sabe, pra lá. No dia seguinte, a gente acordou e fomos pra casa da minha sogra. E chegando lá na minha sogra, a gente contou pra ela o que tinha acontecido. A gente falou pra ela que a gente tava cansado já, a gente tava de saco cheio, só que a gente não tinha dinheiro pra pagar a multa. Quando a gente terminou de falar, a minha sogra me chamou no quarto dela, olhou pra mim e falou assim: eu vou te dar um negócio mágico. Só que esse negócio mágico você só pode usar quando você estiver com muita, muita raiva mesmo. Nisso, ela me deu um pó e falou assim: de noite, quando ninguém estiver vendo, pega esse pó, vai lá na casa delas e com muita raiva você fala: vai embora e não apareça nunca mais. Tá bom, eu confesso que eu não botei muita fé. Então eu fui pra casa e naquela madrugada, quando aquelas meninas dormiram, eu fiz tudo o que a minha sogra mandou. Eu peguei toda aquela raiva que eu tava guardando dentro de mim e depositei tudo naquele pó. E fui dormir. Beleza. Minha gente, acreditem se quiser, no dia seguinte eu acordei 9 horas da manhã e saí lá fora para poder estender as roupas. Foi quando eu vi que tava uma bagunça na casa delas. Era lixo para todo lado. Então eu disfarcei e fui lá na frente. E, gente, elas simplesmente tinham se mudado. E o pior é que eu não ouvi barulho de mudança, eu não ouvi nada. Na hora eu corri, liguei pra minha sogra e falei pra minha sogra que tinha dado certo. E minha sogra disse que ela sabia que aquilo ia dar certo. Então depois eu fui e perguntei, né, pro dono da casa por que elas tinham se mudado. Falei que eu não tinha ouvido nada. E ele disse que também estava surpreso porque elas não falaram nada nem pra ele. Ele nem sabia de nada. Eu fiquei passada, gente, de verdade. E depois de tudo isso, eu nunca mais fiquei sabendo nada sobre aquelas meninas. Vocês acreditam? E pra ajudar, pra ficar ainda melhor, aquela casa da frente, ela foi alugar só depois de 7 meses. E até hoje eu sou aquelas, assim, eu só acredito vendo. E eu vendo, não acredito. Eu só sei que a minha sogra salvou a nossa vida. O dia que eu e meu irmão descobrimos que a nossa vizinha roubou um bebê na maternidade. Tinha uma moça que morava ali do lado da nossa casa que, cara, ela era muito gente boa. E ela amava lidar com criança. E eu falo isso com propriedade, porque ela mora lá, a gente mora lá há muitos anos. Então, quando a gente era pequena, ela tratava a gente muito bem. Ela levava a gente pra casa dela, dava doce, enfim. Ela era uma querida. Enfim, os anos foi passando e eu fui entendendo, né? Poxa, ela gosta tanto de criança, por que será que ela não tem um baby? Aí num churrasco que a gente tava na casa dela, porque a gente frequentava a casa dela desde muito pequena. No churrasco que ela fez na casa dela, eu tive a audácia de perguntar o porquê que ela nunca teve um bebê. Ela me falou que esse era um assunto que machucava muito ela, só que ela não tinha problema em se abrir comigo porque ela já conhecia minha índole. Eu pedi desculpa pra ela, eu falei: cara, desculpa se eu fui indelicada com você em tocar nesse assunto. Ela falou: não tem problema nenhum. E ela começou a explicar a história dela. Enfim, ela começou a falar da história dela, falou que tentou durante muitos anos, só que Deus não abençoou ela como uma mulher fértil, que ela não fertilizava. E depois disso, vida que segue, vida seguiu normal, só que teve uma vez que eu e meu irmão tava na sala, e a gente sempre fica na sala assistindo série de madrugada. E de madrugada a gente ouviu o choro de um bebê. Falei pro meu irmão, falei: mano, eu tô muito louca ou eu tô ouvindo o choro de um bebê? Ele falou: não, também tô ouvindo. Aí botamos já a televisão no mudo, né, porque assim, a gente é curioso, e o bebê não parava de chorar. A gente falou: cara, parece que é aqui do lado. A gente foi seguindo o choro do bebê. E o choro do bebê deu na janela do quarto dessa nossa vizinha, que era do lado da nossa casa. A gente olhou um pro outro e falou: mano, tem um bebê na casa da Miriam? De quem será? Porque, tipo, ela não recebe ninguém. Aí ficamos com aquilo na cabeça. No dia seguinte eu fui trabalhar tudo. Quando eu tava no trabalho, meu irmão mandou uma mensagem: Sabrina, eu acho que eu sei de quem é o bebê. Falei pra ele: putz, sério? Então, tipo, de quem? Ele falou: lembra que sempre vinha uma moça grávida pedir ajuda aqui pra Miriam? Então, eu nunca mais vi aquela moça. O bebê pode ser dela. E a moça, ela era moradora de rua, sabe? E a Miriam sempre tava ajudando. A Miriam, ela é uma boa pessoa, sabe? Enfim, combinei com meu irmão que quando eu chegasse do trabalho, a gente ia lá no portão chamar a Miriam pra saber o que tava acontecendo, pra saber de quem era o bebê. Chamamos ela no portão, gritamos, batemos na janela e ela nada. Ela, tipo, tava se escondendo, sabe? Ela não respondia. E isso passou uma semana da gente tentando falar com ela e ela não respondia. Ela, tipo, sumiu da rua. Eu e meu irmão pensamos: cara, isso não tá normal. Só que a gente não queria chamar a polícia, sabe? A gente não queria se meter a esse ponto. Enfim, passou. Só que teve um dia que eu tava descendo a rua da minha casa, com quem que eu dou de cara?
com a moça que ela pedia ajuda pra Miriam. E não, ela não tava mais grávida. Ou seja, ela já ganhou o bebê. E quando ela me olhou, ela já perguntou da Miriam, porque ela sabia que eu era vizinha dela, ela me conhecia de vista. Ela falou, você viu a Miriam? Eu falei, então, a Miriam acho que tá na casa dela. Tem uns tempos já que eu não vejo ela, mas eu acredito que ele está na casa dela ainda. E você já ganhou o bebê? Ela falou, cara, ganhei bebê, só que deu um problema na maternidade. Roubaram meu bebê. Eu falei, como assim roubaram seu bebê? Tá? Ela falou, então, eles não estão nem me dando muita atenção com isso, porque como eu sou moradora de rua, eles não me dão muita atenção. Ela falou pra mim, por isso que eu tô atrás da Miriam, porque eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. E a Miriam eu sei que vai me ajudar. Ela é uma pessoa que me ajudou muito, tal. E ela tava muito ansiosa pra eu ganhar esse bebê, porque eu brincava, falava que ia dar o bebê pra ela. Amor, foi aí que eu já liguei uma coisa na outra. Já mandei mensagem pro meu irmão e falei, olha, é isso e isso que aconteceu. E cara, não é muita coincidência, a gente tem certeza que o bebê que tá com a Miriam é o bebê dessa moça que foi roubado na maternidade. A gente não sabe se denuncia ou não. Depois de ter encontrado até então a moradora de rua, a gente ficou com aquilo na cabeça. Eu falei, eu tenho certeza que o bebê que tá na casa da vizinha é dessa moradora de rua. Eu queria muito denunciar, eu já tava pronta pra denunciar, mas meu irmão tava relutante. Eu falei, cara, o certo é a gente fazer essa denúncia. A gente precisa entender o que tá acontecendo naquela casa, na casa da Miriam. Consegui convencer meu irmão a denunciar, só que antes de fazer a denúncia, a gente decidiu tentar outro contato com a Miriam. O último contato. Então a gente foi até a casa dela de novo, gritamos, chamamos, batemos na janela e nada dela aparecer. Aí que a gente tomou a decisão de ligar pra polícia e fazer a denúncia anônima. Fizemos a denúncia, depois de umas 3, 4 horas a polícia chegou, bateu na casa dela e nada dela atender. Que a gente ficou preocupado, que a gente ficou pensando o que ela poderia ter feito com o bebê. A polícia foi embora e a gente falou, cara, isso não pode ficar assim. Vamos atrás da até então a mãe do bebê e levar ela pra delegacia, ela precisa de ajuda. Chegamos na delegacia, a gente foi com a mãe do bebê, a coitada tava sem entender nada, a gente não tinha falado muita coisa pra ela. Explicamos toda a situação, foi aí que abriram uma investigação contra a Miriam. Depois a gente ter ido na delegacia, aí sim eles começaram a tal da investigação, então eles foram até o hospital e pediu todas as câmeras de segurança, todas as imagens. Demorou 3 dias pra chegar essas imagens e quando chegou, veio a comprovação. A Miriam realmente havia roubado o bebê da maternidade. Foi aí que anunciaram ela como fugitiva, passou até na televisão, oh. E aí sim a investigação começou a acontecer de verdade. Eu falei pro meu irmão, cara, o que a gente fez? Poucas horas depois de ter passado na TV, ligaram na delegacia e falaram que havia visto ela numa cidade vizinha com o bebê. E aí correram pra essa cidade, conseguiram achar ela e assim que acharam ela, já deu voz de prisão. Chegando na delegacia, ela realmente confessou que havia roubado um bebê da maternidade, só que ela falou que não tinha certeza se aquele bebê que ela roubou era o bebê da moradora de rua. Ou seja, onde está o bebê da moradora de rua? O bebê da moradora de rua provavelmente foi pra outra família e o bebê que a Miriam roubou provavelmente também era de outra família. Mas antes de confirmarem tudo, vão realizar o exame de DNA pra saber se realmente o bebê que estava com a Miriam era da moradora de rua. Enquanto isso, o bebê que estava com a Miriam vai ficar no hospital até sair o resultado do exame. E a Miriam, né, gente? Ela foi presa. Oh, oh, oh.